Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, deparei-me com um texto que já preguei algumas vezes, já ouvi célebres e nobres pregadores pregar sobre. É um texto urgente, é um texto histórico, é verdade que dista-se de nós aproximadamente 3.000 anos, mas que suas verdades práticas podem ser vivenciadas, experimentadas dia após dia. 1 Samuel, capítulo de número 3, eu vou ler com vocês a partir do verso de número 14. Porém, aconselho aqueles que talvez não conheçam, não sejam tão familiarizados com o sagrado, com a Bíblia, com a palavra de Deus, aconselho que você leia desde o capítulo de número 1 deste mesmo livro. O contexto aqui, o assunto aqui tratado é a morte de Eli. Eli, pai de Ofni e Finéias, juiz de Israel, Eli, tá bom? Eu vou ater-me a apenas um detalhezinho. Eu vou fazer a leitura do mesmo, mas eu vou fazer pensar, sabe? Só um detalhezinho. Então eu não quero delongar-me no vídeo. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 4. Eu falei 3? É 4. 1 Samuel, capítulo 4. Capítulo 3, Deus fala. Capítulo 4, como sempre, as palavras, os oráculos de Deus cumprem-se, tá? Eli, 1 Samuel 4 e 14, ouvindo os gritos, perguntou. Ele estava ficando cego, mas ele não é surdo e nem mudo. Ele pode ouvir e pode falar. Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de, olha bem, 98 anos. E os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também entre os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus, que estava sendo usada, acréscimo meu, indevidamente, como um amuleto, ela foi tomada. Agora, apesar dos defeitos de Eli, e quem de nós não os tem, chama-me muita atenção o verso 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus. Gente, Eli perde 2 filhos ao morticínio. Então os próximos dias implicariam muita dor. Mas o Eli parece que não choca-se tanto. Não que ele não tenha chocado-se com essas notícias. Mas o que mais o chocou vem agora. A arca de Deus foi tomada. Observe, os filhos foram mortos. A peleja fora vencida. No caso dele, perdida. Então, isso por si só já é algo desesperador. Mas nenhuma dessas tragédias financeiras, morais, sentimentais, compara-se com a perca da arca de Deus. Muita gente perde a arca de Deus e nem preocupa-se com isso. Diz como Sansão: continuarei. Como o tempo de outrora. Não dá, meu irmão. Sem a arca de Deus não dá para continuar. É desesperador a presença desta, ou a ausência da mesma. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira. Essa expressão é que eu quero ater-me. Caiu Eli, não na, N-A, na cadeira, mas caiu Eli da cadeira, para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque era um homem velho e pesado, e havia julgado ele a Israel por 40 anos. A desgraça não para por aqui, né? A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida, próximo do parto. Ouvindo ela essas novas, também vai passar por dificuldades na hora de dar à luz, enfim. Mas a questão é, pelo menos aqui, desejo grifar, acentuar,
pinçada mesma. Caiu Eli da cadeira. Não adianta apertar o cinto de segurança na cadeira. Não adianta ficar fixado na cadeira. Porque a arca de Deus já foi. Eli, de fato, estava, como líder espiritual, morto. Então a sua morte veio apenas confirmar o que de fato já havia acontecido espiritualmente anteriormente. Então observe, sua morte foi um delay. Gente, pensa comigo isso é terrível. Tem gente que morre aos 40 e é enterrada aos 80. Está 48 anos assim, né? Feito um zumbi, zumbideando por aí. Agora o texto diz, e Eli caiu da cadeira. A cadeira não caiu junto com Eli. Eli caiu da cadeira, não na cadeira. Detalhezinho todo especial, né? Apenas uma letrinha. Por vezes, nosso problema não é teologia, é só português. Vou repetir. Eli não caiu na cadeira, caiu da cadeira. Cadeira na Bíblia fala do quê? Posição. Então, a cadeira, posição, liderança, perdura ali. A queda não foi da cadeira. A posição não foi rebaixada. A posição não caiu-se. O que caiu foi o posicionado, que por não posicionar-se, caiu de lá. Ontem, dia 8 de junho, foi o dia conhecido como o Dia do Pastor. Infelizmente, o diabo tem esvaziado o sentido das palavras e banalizado, sobretudo, né, essa função, que não é uma profissão, isso aqui é uma chamada, né? Alguém pode ser remunerado por isso, não tem problema, quem prega o evangelho, que viva do evangelho, viva, não enriqueça, isso é uma outra história, mas não é essa a questão. Pastorado pode ser pelo mundo considerado como uma profissão, mas à luz das sagradas letras é uma vocação, é diferente. Vocation, lembra? Vocation, de onde vem a palavra vocal. Então o pastor, ele é vocacionado, chamado, vocal, para falar em nome de Deus. Infelizmente, a posição do pastorado tem caído. Infelizmente, devido aos escândalos, devido a desleixes, descasos. Mas não é a posição que tem caído, é o pastor. A posição continua elitizada. Eu não aceitarei, eu nego-me, viu? A brincar com esta. Eu nego-me a fazer chacota, escárnio. Eu nego-me a banalizar uma vocação divina para cuidar de gente e para cuidar de vidas. É fato que muita gente não tem levado isso a sério. E aqui a minha fala, pelo amor de Deus, não interprete-me equivocadamente. Eu não estou dizendo que um vocacionado por Deus não erra, não falha, não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que o vocacionado de Deus valoriza a vocação, o privilégio, a honradez do exercício de ser alguém que fala em nome de Deus. Tem alguns Elis pesados demais. Tem alguns Elis velho demais. Qual é o problema? Ser um crente velho ou ser um velho crente? São coisas bem diferentes. Tem alguém velho demais, que não se renova, que não se recicla. E eu não estou falando relacionado à idade, acabei de falar. Qual é o problema? Crente velho ou velho crente? São coisas distintas. Tem alguém velho demais, cego demais, pesado demais, que ao invés de abandonar a cadeira, fica ali até morrer nela. E acaba caindo. Aí cai. Poderia sair honrado. Quantos casos nós conhecemos, né? Poderia sair honrado, sai desonrado, sai humilhado, sai morto. Que trágico pensar nisso. Porém, o Eli morreu. O Eli foi humilhado. A posição não. A posição é nobre. E nobre deve ser aquele que a ocupa.
Essa palavra é de suma importância. Não generalize, é pecado. Lembra de usar, segundo Samuel capítulo 6, a arca balançava porque estava no lombo de um boi, um carro novo, ao invés de estar no lombo daqueles que por Deus foi vocacionado. O que tem de gente, meu irmão, chamados por Deus, vocacionados por Ele, que estão sendo substituídos, isso é uma outra história. Investe-se em carros novos, ao invés de investir substituindo aqueles, né? Investe em questões pirotécnicas e, enfim, não vou entrar aqui nesse demérito, tá? E na hora de investir no levita, na hora de investir naquele que Deus chamou para carregar a arca, que a glória de Deus passa pelos ombros deste, às vezes, de uma maneira ridicularizada, deixado de lado. Foi o que fizeram. Aí o Uzá, ao ver a arca balançar, os bois tropeçarem, quis dar uma ajudinha para Deus. Quem sou eu para segurar a arca? É a arca que me segura. Isso é loucura, gente. Sabe o que aconteceu? Você conhece, né? Por quê? Princípios desconsiderados, desvalorizados, geram morte, ainda que a motivação seja boa. Tá? O que vale é a intenção. A intenção pode ser boa, a motivação pode ser boa, mas princípios ignorados geram morte. Sabe o que aconteceu? Você sabe, né? Uzá pensou, a arca de Deus vai cair. Não, meu irmão, não. Não foi a cadeira de Eli que caiu, foi o Eli que caiu da cadeira. Consegue entender isso? A arca de Deus não cai. Bois tropeçam. Quantos já tropeçaram? Homens fortes, robustos. Bois tropeçam, mas a arca perdura de pé. João 21. Lembra de Pedro? É maravilhoso, né? O Pedro caiu na água. E o barco continuou andando. Então não foi o barco que afundou. Não foi o barco que caiu na água. O barco estava sobre ela. Foi o Pedro que caiu na água. E daí o Pedro precisou nadar. E o barco continuou andando sem o Pedro. Então, em nome de Jesus, não ridicularize, não banalize. Não foi Eli caindo na cadeira. Foi da cadeira. Eli caiu. A cadeira não. Posicionada, permanece ali. Outro a ocupará, não mais o Eli. Passou-se o ministério e o tempo de Eli. Mas o Deus de Eli foi o Deus de Samuel, dos profetas. O Deus da Bíblia é o meu Deus. Ele é o teu Deus. Caiu não. Caiu da cadeira. Eli caiu, a cadeira não. A posição perdura o mesmo. Então não generalize. Não é porque tem alguns Elis caindo da cadeira que a cadeira deixou de ter seu valor devido. Quem a posicionou foi o próprio Deus. Ok? É justamente o cuidado de Deus por essa é que permite, avisa, não uma nem duas vezes, permite a queda do Eli, não da cadeira. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Só um pensar. Deus abençoe sempre.